Olá, antes de mais nada eu gostaria que esse vídeo não precisasse ser publicado, mas é que eu encontrei um senhor da igreja Última Voz da Misericórdia e onde ele com toda veemência ele queria colocar para mim a ideia de que comer carne, mesmo de animais limpos, em qualquer geração é um pecado, né? E eu, antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer para você que está me ouvindo que eu sou vegetariano, eu não uso qualquer tipo de carne, também não uso muitos produtos prejudiciais à saúde, como queijo, manteiga, fritura, refrigerante, açúcar, entre outros produtos que sabemos que são prejudiciais à saúde. Também eu gostaria de dizer que com esse vídeo eu não quero incentivar a ninguém a comer carne, mas provar que comer carne, segundo a Bíblia, não é pecado, tá? Então, no decorrer desse vídeo, claro, você vai deparar com vários textos, né, tanto da Bíblia quanto do Espírito de Profecia, onde nós vamos estar explicando detalhadamente dentro da Bíblia que o comer carne não é pecado. Uma análise inteligente de alguns textos da Bíblia vai nos mostrar claramente isso. O primeiro texto que eu quero utilizar com você é o texto que está em Gênesis capítulo 9, versículo 3 e versículo 4. Deus disse a Noé: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, observe que quando o mundo foi destruído pelo dilúvio, Deus então ordenou a Noé e os seus descendentes que tudo quanto se movia e que vivia sobre a face da terra seria então como alimento. E ele diz: como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, nós sabemos que Deus ele criou o homem não para comer carne. Afinal, no Éden não haveria morte. Mas o mundo foi surpreendido pelo pecado, o pecado entrou no mundo, e então, agora, depois do dilúvio, Deus assim ordenou a Noé que comesse carne, né? Não deveria comer a carne com sangue, né? Devia ser também carne de animais limpos, né? Que ele poderia comer. Então, por esse texto, o fato de Deus haver dado a Noé carne para comer, isso significa que o comer carne não é pecado. Se fosse pecado, poderíamos chegar à conclusão: está Deus ordenando a Noé a cometer pecado? Noé era um homem justo diante de Deus, temente a Deus, fazia a vontade de Deus. E agora imagine Deus dando a Noé para comer carne, né? E essa carne fosse pecado. Seria o mesmo que Deus mandar Noé a pecar. Então, por esse texto, de forma bem clara, bem evidente, Deus não ordenou Noé a pecar, portanto, concluímos que na era de Noé não era pecado comer carne, pois assim, se fosse, Deus estaria ordenando a Noé a pecar, coisa que Deus não autoriza nenhum dos seus filhos a cometer pecado. O próximo texto que eu quero ler com você está em Êxodo capítulo 12, verso 43 a seguir, nos diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, dela comerá.
o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Então, quando Deus instituiu a Páscoa para o povo de Israel, a Páscoa era constituída da carne de um cordeiro com ervas amargas. Tá? A Páscoa ela foi constituída na noite em que o povo de Israel saiu da terra do Egito. Eles deviam matar o cordeiro, comer a sua carne e, na sequência, pegar o sangue daquele cordeiro e aspergir no umbral da porta da sua casa, para que ali o anjo da morte não destruísse aqueles que estavam dentro da casa. Então, peraí, se Deus deu o cordeiro, que cada família de Israel deveria matar o cordeiro e comer a sua carne, será se Deus estava ordenando aos filhos de Israel o comer carne? Será se Deus estaria ordenando ao povo de Israel a cometer pecado? Poderíamos então até dizer, comer Páscoa é pecado? Não, porque foi Deus que instituiu a Páscoa para o povo de Israel. Tá? Então, por essa razão, por mais esse texto, nós chegamos à conclusão de que comer carne não é pecado. Tá? É interessante que esse costume, ele foi até os dias de Cristo, né? Quando Cristo, como o Cordeiro Pascual, ele foi morto por nós. Então, no momento em que Jesus morreu na cruz, esse Cordeiro deixou de ser, então, sacrificado como a Páscoa, porque o próprio apóstolo Paulo diz assim, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ele foi morto, tá? Agora, é interessante lembrar que todos os anos esta festa, a festa da Páscoa, era celebrada em Jerusalém. E Jesus, aos 12 anos de idade, ele foi apresentado como membro da sociedade judaica. E, observe só, nesse período, desde os 12 anos até a sua morte, Jesus comia o Cordeiro Pascual. Ele, a sua família, José e Maria, os seus irmãos, eles comiam o Cordeiro Pascual conforme era o costume, porque nós concluímos isso porque era costume da sociedade judaica. Tá? Então, a Páscoa, ao comer da Páscoa, comer o cordeiro não era pecado algum. Tá? Prosseguindo, nós vamos para o texto de Levítico, capítulo 11, a seguir nos diz assim, falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, dizei aos filhos de Israel, estes são os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina, entre os animais, esse comereis. De todos os animais que há nas águas, comereis o seguinte, todo que tem barbatana e escama, nos mares e nos rios, estes comereis. Então, Deus ordenou ao povo de Israel, lá em Levítico, para que eles então pudessem comer carne de animais limpos. Tá? Então, Deus aqui, ele não tinha essa visão de que o comer carne fosse pecado. Tá? Então, tem muita gente com uma ideia distorcida, né? Dizendo que o comer carne é pecado. Tá? Agora, indo para o texto de 1 Reis, capítulo 4, versos 22 e 23, diz assim, era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha, 10 bezerros cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiro, afora os veados, as gazelas, os coços e as aves cevadas. Então, observe só. Salomão, ele escreveu que melhor é a comida de hortaliça
onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Claro, Salomão ele escreveu esse texto, está lá em Eclesiastes, não me recordo no momento onde está esse texto. Mas uma coisa que eu quero dizer para você é que enquanto Salomão ele escreveu esse texto dizendo que melhor era a comida de hortaliça, na casa de Salomão, 10 bois cevados, ou seja, 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 carneiro, afora veados e gazelas e corços, né, e aves cevadas, eram comidas na casa de Salomão todo dia. Tá? Então, quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele deixou bem claro que era melhor a comida de hortaliça. Eu concordo plenamente com Salomão. A comida de hortaliça, a comida vegetariana é a melhor, não resta dúvida. Mas nós estamos vivendo em um mundo de pecado e nós precisamos procurar um equilíbrio, tá? Eu vou aqui deixar bem claro o que nos diz a palavra de Deus. O comer carne não é pecado, tá? Alguém até pega o texto de Eclesiastes para tentar mostrar que comer carne é pecado, mas não é bem assim. Nós vamos com cuidado, né, no decorrer desse estudo, nós vamos ver assim, algumas coisas interessantes. Agora o próximo texto está em 1 Reis, capítulo 17. Veio-lhes a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentam. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então, observe que quem sustentou Elias naquele período? Deus. E Deus sustentou Elias com pão e carne. Os corvos traziam pão pela manhã, pão e carne, trazia também pão e carne à noite e ele bebia do ribeiro. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero mostrar para você que se o comer carne fosse realmente pecado, Deus não mandaria os corvos trazer pão e carne para Elias. Por que os corvos não traziam somente pão, mas os corvos traziam pão e carne? Isso é uma evidência para nós que o comer carne não é pecado. Nós estamos vendo aqui vários contextos dentro da literatura bíblica onde nos mostra claramente que, por ordem do Senhor, os seus servos foram ordenados a comer carne. Tá? Agora, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, diz assim: tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todo Israel, quanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então, observe só que a Bíblia nos conta que Davi, depois de ter abençoado o povo de Israel, ele abençoou o povo em nome de Israel e repartiu a todos os homens de Israel, tanto homem como mulher, cada um bolo de pão, um pedaço de carne e uvas passas, né? Ou frutas secas, tá? Foi dada ali àquele povo. Então, será se Davi estava cometendo um pecado trazer bolo de pão e um bom pedaço de carne? Claro que não. A Bíblia, ela aqui mais uma vez enfatiza para nós que naquele tempo, né, a carne era um alimento que era permitido ao povo de Deus comer no passado. Agora, Ezequiel capítulo 4 diz assim: então disse, Senhor Deus,
Eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por fera, nem carnes abomináveis entrou na minha boca. Vamos analisar as entrelinhas desse texto. O profeta Ezequiel, ele disse: Ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por fera, nem carne abominável. Então, em Israel havia o costume que o povo de Deus não poderia comer animal morto por si mesmo. Achou, por exemplo, um animal lá no campo e esse animal ele foi achado morto. Lá não podia comer a carne desse animal. Nem dilacerado por fera. Achou o animal, foi dilacerado por feras, também não se podia comer. Nem carne abominável, ou seja, carne de animais imundos, entrou na boca do profeta Ezequiel. A expressão que ele usa, nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por fera, nem carne abominável, isso nos leva a crer de forma bem clara que ele nunca comeu um animal dilacerado por fera, nem carne abominável. Mas, por exemplo, um animal limpo, ele sim já havia comido. A própria expressão dele já nos dá a entender desta maneira, tá? Agora, nós temos um exemplo de Daniel, capítulo 10, verso 3. Diz assim Daniel: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Olha só, aqui entra uma grande controvérsia por muitos que não têm bom entendimento com relação à carne como alimento. Daniel capítulo 1 veio falando a história de Daniel, que foi preso, e Daniel ele recusou a comer a comida, as iguarias do rei, né? E ele pediu um prazo de 10 dias e Daniel só comia legumes e tal. Então, o que acontece? Muitas pessoas pegam esse texto sem saber o significado e querem dizer que Daniel, na verdade, era uma pessoa extremamente vegetariana. Quando, na verdade, Daniel, ele não era vegetariano. Observe o que aconteceu lá em Daniel, capítulo 1. Daniel, ele foi escolhido para estar diante do rei. Daniel, ele devia provar a comida que o rei comia, das iguarias que ele bebia. Então, as iguarias que o rei comia eram alimentos que eram sacrificados aos ídolos, e então a bebida também era bebida sacrificada ao ídolo, e ele então recusou aquela comida do rei. Agora, capítulo 10, verso 3, Daniel ele dá uma explicação, diz assim, manjar desejável não comi, ou seja, qualquer comida de qualquer espécie, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passassem as 3 semanas inteiras. Ou seja, um período de 21 dias, eu não quero aqui entrar nos méritos do contexto desse texto, essas 3 semanas, né? Mas o que eu quero dizer é que o texto, Daniel está dizendo que ele não comeu carne por um período de 3 semanas inteiras. Quer dizer, depois das 3 semanas inteiras, ele comeu carne. Antes ele comia carne. Afinal, ele foi educado nos costumes judaicos, nos costumes de Israel, e dizer que Daniel era estritamente vegetariano, isso é uma coisa de pessoas que não sabem interpretar a Bíblia, tá? Agora, indo para o Novo Testamento, nós encontramos um texto que está em Mateus capítulo 17, versículo 27, diz assim: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar,
lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, achará uma moeda, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Uma certa vez, os cobradores de impostos aproximaram de Pedro e de Jesus, né, para cobrar os impostos. Né? E então, Pedro veio até Jesus e disse assim, olha, e agora? Vamos fazer o quê? E então Jesus disse, olha, para que nós não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo a boca achareis ali uma moeda, toma e traga, e entrega por mim e por ti. Então, olha só, Jesus mandou Pedro ir ao mar, antes da morte de Jesus, isso aqui, mandou Pedro ir ao mar, fisgar o primeiro peixe, abrisse a boca e tirasse ali uma moeda e entregasse como imposto. Né? Agora, observe só, Jesus não poderia ter providenciado um outro meio para pagar esse imposto? Porque Jesus mandou Pedro pegar o anzol e ir até o mar e pegar ali o peixe, né? E fisgar aquele peixe, tirar para fora da água. Será se Jesus estaria cometendo pecado, mandando Pedro ir ali ao mar, tirar um peixe, né, para ali ele dar aquela moeda como tributo, tanto por Jesus quanto para Pedro? Então, veja só, dizer que o fato de pescar, você ter o anzol, você lá pescou o animal, e isso é pecado, isso é uma completa falta de compreensão do texto da Bíblia. E veja mais, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 34, nos diz assim, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhe muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para os campos ao redor e para as aldeias comprarem para si o que comer. Porém ele respondeu, dai-vos vós mesmo de comer. Disseram-lhe, onde iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? E ele disse, quantos pães tens? E de ver. E sabendo, eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou a todos que se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo em grupo de 100, de 50, de 100 em 100, de 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, o abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuísse por todos e repartiu também os 2 peixes e todos comeram e se fartaram. Olha só, Jesus, o Filho de Deus, ele não queria despedir a multidão faminta. Então Jesus ele perguntou ao discípulo, olha, dão comida à multidão? E então eles disseram, olha, nós não temos nada aqui. E aí averiguaram e encontraram um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, mas eles arrazoaram entre si dizendo, mas o que é isso para tantos, né? Jesus ele ordenou que ali sentasse grupo de 100 em 100, 50 em 50, e ele pegou os pães, o peixe, e ele, erguendo os olhos ao céu, ele então abençoou e partiu os pães, deu para os discípulos distribuírem por todos e também deu para distribuir o peixe. Olha só, se o comer peixe fosse pecado, Jesus estaria mandando o povo cometer pecado.
E eles comeram, segundo o verso 42, e eles comeram e se fartaram. Então, Jesus ordenou que aquela multidão ficasse ali para cometer pecado? Claro que não. O simples comer carne não é pecado, desde que seja animais limpos, desde que entra de acordo com os preceitos estipulados pela Bíblia. Né? Agora, Lucas capítulo 24, verso 36, a seguir nos diz assim: falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele disse: por que estáis perturbados? E por que sobem essas dúvidas no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, eu sou o mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, e estando admirado, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Essa foi a pergunta de Jesus. Olha, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, o que ele comeu na presença deles. Então Jesus ali, para provar de fato que ele era o Filho de Deus, ele então pegou o pedaço de peixe assado, favo de mel, ele tomou e comeu na presença deles. Prosseguindo, nós temos o Evangelho de João, capítulo 21, tratando de um outro episódio. Jesus chegou e pergunta aos discípulos: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Olha só, a resposta do discípulo foi taxativamente: não, não temos nada a comer. Então ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e acharei. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, 100 metros aproximadamente. E saltaram em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e cheio de 153 grandes peixes, e não obstante serem tanto, a rede não rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabias que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e de igual modo o peixe. Olha só. Os discípulos estavam pescando, lutaram a noite toda, não conseguiram pegar nenhum peixe. E aí Jesus chega e diz para eles: olha, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram não. E então Jesus mandou eles lançar a rede do outro lado do barco e eles pegaram 153 peixes. Quando eles puxaram a rede, estava ali na beira da praia. Está aqui o texto, olha. Estava aqui, olha. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, no plural, e havia também pão. Então, veja só, a minha pergunta para você neste momento é: quem havia preparado aquele peixe? Bom, alguém pode dizer que não tenha sido Jesus, o que eu acredito que tenha sido Jesus que preparou aquele peixe. Mas supondo que fosse outros pecadores que tivessem ali abandonado aquele pão e peixe, né? Então, depois, versículo 12, disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum ousava perguntar-lhe: quem és tu?
sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Espera aí, Jesus estava mandando o discípulo comer peixe? Ué, não é pecado? Os defensores da doutrina que comer carne é pecado, eles, como se defender desse texto, Jesus dando peixe para os discípulos? Estaria Jesus mandando os discípulos a comer peixe? Aos discípulos a praticar o pecado? Não tem condição. Tá? Prosseguindo o nosso estudo, nós temos Atos capítulo 15, verso 19. Esse texto faz referência à Assembleia de Jerusalém, onde havia entre os discípulos uma grande controvérsia sobre o comer carne sacrificada a ídolos e tudo mais. Então, capítulo 15 de Atos, versos 19 e 20 a seguir, nos diz assim: pelo que julgo que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Olha, nós estamos aqui tratando de pessoas dentre os gentios que converteram a Deus. Mas escrever-lhe que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocado e do sangue. Esse texto nos leva ao pensamento que está registrado lá no livro de Ezequiel e também no livro do Gênesis, aonde Noé foi ordenado a não comer o sangue. Ezequiel nos fala do animal sufocado, dos animais que morrem por si mesmo. Tá? Então, esse foi o parecer dos apóstolos com relação aos cristãos que estavam se convertendo a Cristo depois do ano 34, quando o evangelho foi pregado aos gentios. E é interessante que no versículo 28 diz assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocado, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardar. Saúde. Então veja só, esse parecer não é o parecer de Tiago, de João ou de alguém. Esse parecer foi o parecer, diz ele, verso 28, pareceu, pois bem, ao Espírito Santo e a nós a não impor encargo algum, que vos abstenha das coisas sacrificadas a ídolo, bem como do sangue, da carne de animais sufocado e das relações sexuais ilícitas. Ou seja, eles não deviam comer sangue, não deviam comer carne de animais sufocados, né? Coisas sacrificadas aos ídolos eles não poderiam comer. Mas as coisas que não enquadrassem nessa situação, eles poderiam comer livremente. Tá? Então, esse parecer foi dos apóstolos e do Espírito Santo às pessoas que haviam convertido ao cristianismo. Então, como ousa alguns dizer que comer carne durante toda a história cristã é pecado comer carne? Isso não cabe na cabeça de alguém, né? Só alguém que lê a Bíblia com a sua mente fechada, né? Agora, Atos 21, verso 5 diz assim: quanto aos gentios que creem, já lhe transmitimos decisões que se abstenham das coisas sacrificadas ao ídolo, do sangue, da carne sufocada, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, o apóstolo ele volta a afirmar aqui, olha, quantos gentios que creram, nós já transmitimos as decisões, que eu li há pouco no capítulo 15, que eles deviam abster das coisas sacrificadas ao ídolo, do sangue, da carne dos animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Tá? Então, esse era o parecer da igreja primitiva. E alguém diz que na igreja primitiva, em todas as gerações, durante a era patriarcal, a época dos profetas, né, que ninguém comia carne. Gente, abre a cabeça, meu amigo, leia a Bíblia.
Leia a Bíblia e me mostre onde é pecado comer carne de animais limpos, né? Agora, é interessante que o apóstolo Paulo, ele diz assim aos romanos: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legume. Quem come não despreze o que come, e o que não come não julga o que come, porque Deus acolheu. Quem és tu que julga o servo a ele? Para seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para suster. Aí ele diz: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, o apóstolo Paulo, ele tratando aqui da questão da carne, principalmente a carne sacrificada a ídolos, né? Ele diz assim, olha, um crê que de tudo pode comer, mas o outro come legumes. E aqui, a Bíblia nos mostra claramente que a questão da carne era uma questão, vamos dizer assim, era uma questão de consciência de cada um. Um acreditava que poderia comer, o outro não. E aqui, quando fala em comer essas carnes, né, eram carnes limpas e não carne imundas, né? Era um costume dentro da Bíblia, uma visão bíblica, né? Desde lá do Velho Testamento. E ele diz mais, olha, você não despreze aquele que come, o que come não julgue o que não come, tá? Esse era o parecer dele. Mais tarde, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, verso 25, ele tentando resolver um problema que havia na igreja de Coríntios, ele diz assim, ó, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem nada perguntar por causa da consciência, pois do Senhor a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum dos incrédulos convidar e quiser ir, comei tudo que puser diante de vós, nada perguntando por causa da consciência, tá? Então, vamos explicar aqui esse texto. O contexto aqui de Coríntios 10 é referente às coisas sacrificadas a ídolos. As pessoas matavam o animal, sacrificavam os seus ídolos e aí pegava essa carne e ia levar para o mercado. Então, observe que essa carne sacrificada ao ídolo, Paulo diz, comei de tudo que se vende no mercado sem nada perguntar por causa da consciência. Então é o seguinte, um cristão naquele tempo, ele deveria chegar ao mercado, claro que ele não ia pedir carne de porco ou carne de outro animal, porque na sociedade de Israel não tinha esse costume de comer carne imunda, tá? Então Paulo diz assim, ó, chega lá no mercado, tem a carne lá, vocês não devem perguntar se foi sacrificada a ídolo, se não foi, né? Vocês então devem comprar sua carninha, voltar para casa, né? E comer. Então esse era o parecer de Paulo. Aonde é que Paulo, o apóstolo Paulo, tinha que comer carne é pecado? Paulo ele não tinha esse conceito. Ele diz assim, ó, bom é não comer carne. Eu também tenho o mesmo parecer do apóstolo Paulo. Comer carne não faz bem à saúde, tá? Por isso que eu não como, tá? Então, no versículo 27 ele diz assim, ó, se, portanto, algum dos incrédulos vos convidar e quiser ir, comei de tudo que puser diante de vós, nada perguntando por causa da vossa consciência. Então, agora, uma outra situação é diferente da anterior. Ele diz assim, se algum dos incrédulos, esses incrédulos que ele está dizendo aqui, não são as pessoas lá do mundo. Ele está falando dos incrédulos, aqueles judeus que não haviam aceitado a Cristo. Diz assim, se ele vos convidar e quiser ir, comei de tudo que puser diante de vós. Claro que Paulo está dizendo aqui para comer tudo que puser diante de vós, porque Paulo sabia que nenhum judeu iria colocar carne de animal imundo diante do irmão, né, que era verdadeiro cristão. Né? E também os próprios judeus incrédulos, né, eles não comiam carne de animais imundos, né, porque eles aprenderam na Bíblia a viver essa experiência. Agora, Hebreus capítulo 13, verso 8 e 9, diz Cristo,
Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Agora o versículo 9, ele diz assim: não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique em graça e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com ele se preocuparam. Então, o apóstolo Paulo está deixando bem claro para os cristãos terem cuidado com essas doutrinas, né? Dizer assim, a carne é prova de comunhão. E o pior que tem gente que força a Bíblia a dizer que comer carne de animal limpo é pecado, faz disso uma doutrina, tá? A Bíblia deixa claramente que nos últimos dias, está lá em Timóteo, ele diz assim, sabe, porém, que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e doutrina de demônio. Toda doutrina que não tem base dentro da Bíblia é uma doutrina de demônio. Tá? Então, Paulo diz assim, ó, nos últimos dias, aí quando eu pergunto a você, quais são os últimos dias? São os últimos dias que nós estamos vivendo. Alguns apostatariam da fé. Qual a fé? Da fé adventista. Iriam fazer doutrinas aonde estaria proibindo casamento, né? No caso, a quem tem direito, né? Aqui eu quero só fazer uma pequena ressalva, né? Proibindo o casamento a quem tem direito de se casar novamente, que no caso seria o casamento por adultério, tá? E também a questão da carne, proibindo a carne e os alimentos que Deus criou. Tá? Então, a gente deve ter cuidado com essas doutrinas várias e estranhas. Né? Tito 2, verso 1 diz assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Eu estou falando aqui com você da doutrina bíblica. Eu quero ver você me mostrar dentro da Bíblia que é pecado comer carne. Dentro da Bíblia nós não encontramos tal coisa. 2 João, capítulo 1, verso 9 e 10 diz assim, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Olha o que o apóstolo diz. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. Meu amigo, se você não vive a doutrina de Cristo, você não tem Deus. Mostre onde é que Jesus fazia da carne uma doutrina. Você não vai encontrar no Velho Testamento, nem tampouco no Novo Testamento, nenhum texto onde mostra que Jesus estava fazendo da carne uma doutrina. E o João diz assim, ó, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Tá? Você está recebendo esse tipo de pessoa que está trazendo doutrinas estranhas, que não tem base dentro da Bíblia, nem na tua casa receba tais pessoas. Não desejeis a eles bom êxito. Tá? Agora, entre esses grupos que defendem a questão da carne como pecado, né? Alguns grupos, por tentar assim, ser convicto de que a Bíblia realmente não faz da carne um pecado, né? Aí eles vão para Ellen G. White. Tá? E aí diz assim, mas Ellen G. White diz isso, diz aquilo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a irmã White, ela diz que os escritos dela não devem ser postos acima da Bíblia. Tá? Então, você pegar os textos da irmã White e mostrar realmente que é pecado comer carne no Velho Testamento, ela estaria entrando em contradição com a Bíblia. Ao passo que eu vejo completa harmonia entre os escritos da irmã White e a Bíblia. Vejo uma conexão perfeita entre essas duas obras
do Espírito Santo. Agora, a posição da irmã White quanto ao uso de carne. Diz assim: olhando para os últimos dias, declarou o apóstolo Paulo, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. 2 Timóteo 4:3. Chegamos já a esse tempo. As multidões rejeitam as verdades da Escritura, por ser ela contrária aos desejos dos corações pecaminosos e amantes do mundo, e Satanás lhe proporciona os enganos que ama. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as suas doutrinas e base de todas as reformas. Com esse texto que está destacado em vermelho, eu gostaria de chamar sua atenção. A irmã White ela diz o seguinte: mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as suas doutrinas e base de todas as suas reformas. Tem alguém para defender a questão de carne como doutrina, tem que se recorrer aos escritos de Ellen G. White, quando, na verdade, ela própria diz, olha, Deus tem na terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as suas reformas. Então, toda reforma de saúde nós podemos pregar do ponto de vista bíblico. Tá? E, continuando, a irmã White ela diz assim: se bem que não tornemos o uso do alimento carne um teste, se bem que não queremos forçar ninguém a abandonar o seu uso, todavia é nosso dever instar para que pastor algum da associação faça pouco da mensagem de reforma nesse ponto ou a ela se opõe. Não tomeis diante do povo uma atitude que lhe permita pensar que não é necessário uma reforma quanto ao comer carne, porque o Senhor está requerendo esta reforma. Então, olhe só. O que diz a irmã White? Em primeiro lugar, se bem que não tomemos o uso do alimento carne um teste, se bem que não queremos forçar ninguém a abandonar o seu uso. Era a posição da irmã White. Agora ela diz, todavia nosso dever instar para que pastor algum faça pouco da mensagem da reforma de saúde ou que a ela se opõe. Então, por exemplo, um pastor ele não poderia se opor à reforma de saúde. Se ele não vivesse a reforma de saúde, ele não devia opor a essa reforma, porque Deus está querendo. E eu aqui, como disse no princípio, eu não estou opondo a reforma de saúde. Tá? Eu, como disse, sou vegetariano, tá? E não abandonei somente a carne, mas outros alimentos que são prejudiciais à saúde. Tá? Então, aqui Deus está sim requerendo de nós uma verdadeira reforma de saúde, né? Não só na questão da carne, como também do trabalho em excesso, do excesso de trabalho, né? A alimentação errada, alimentação em excesso. Deus está querendo de fato essa reforma. Agora, a irmã White ela diz assim, olha, nós não estamos aqui para forçar ninguém a abandonar o uso da carne. Por que a irmã White via dessa forma? Porque ela via, com base na Bíblia, que não existia base alguma para fazer da carne uma prova de comunhão. Ela vem relatando aqui uma experiência que ela teve na Austrália e ela diz, estive neste país, no caso Austrália, neste país, Austrália, existe uma sociedade vegetariana organizada, mas é relativamente pequeno o número de seus associados. Entre o povo em geral, a carne é usada largamente por todas as classes. É o artigo de alimentação mais barato. E mesmo onde a pobreza impera, encontra-se, em geral, a carne sobre a mesa. Por isso, tanto maior a necessidade de usar de prudência ao lidar com a questão do comer carne. Com relação a este assunto, não deve haver movimentos precipitados. Devemos considerar a situação do povo e o poder de hábitos e prática
de toda uma vida e sermos cautelosos em não impor aos outros as nossas ideias, como essa questão fosse um teste e como os que comem carne fossem os maiores pecadores. Existem algumas igrejas que eu acredito que se apostataram da fé e estão dando hoje ouvido a doutrinas que são doutrinas de demônio. Tem pessoas que chegam em qualquer lugar. Eu vi uma certa vez um adepto de uma dessas organizações, ele chegou em uma rua, estava fazendo um culto, e o culto era para pessoas que nunca tinham ouvido o evangelho, e ele chegou lá no meio da rua pregando, diz que comer carne é pecado, que tinha que o povo abandonar a carne, não sei o quê. Isso aí é falta de prudência, falta de humildade para aprender na palavra de Deus, né? Aquela doutrina cega. Diz a irmã White, ela continua dizendo: nunca julguei ser meu dever dizer a ninguém que deveria provar carne, que ninguém deveria provar carne sobre quaisquer circunstâncias. Dizer isto quando o povo tem sido educado a viver de comer carne e em tão grande medida seria levar ao extremo a questão. Nunca senti ser meu dever fazer afirmações arrasadoras. O que tenho dito, disse sobre a intuição do dever, mas tenho sido cautelosa nas minhas afirmações porque não queria dar ocasião a qualquer pessoa ser consciência para o outro. Tenho estado a passar neste país por uma experiência semelhante à que tive em novos campos na América. Tenho visto famílias cuja circunstância não lhes permitia suprir a mesa com alimentos saudáveis. Vizinhos incrédulos mandavam-lhes porções de carne de animais mortos recentemente. Faziam sopa dessa carne, suprindo as suas famílias de muitos filhos refeições de sopa e pão. Não era meu dever, nem julgo ter sido o dever de quem quer que fosse, fazer-lhes conferência sobre os males de comer carne. Sinto sincera consideração para com as famílias que chegaram à fé recentemente e que se sente tão premida pela pobreza que não sabe de onde virá a próxima refeição. Não é meu dever fazer discursos sobre o comer saudável. Veja a visão equilibrada da irmã White sobre o comer carne. Tá? A oportunidade oferecida por circunstância dessa ordem é oportunidade para falar palavras que animem e que abençoem, em vez de condenar e reprovar. Então, essas pessoas que estavam alimentando de carne eram pessoas que tinham chegado na fé. Os que têm vivido com o regime carne toda a vida não vê o mal de continuar essa prática e têm de ser tratados com brandura, disse a irmã White. Não vos lembrei de que temos nós uma responsabilidade individual? Não fazemos artigo de alimentação uma questão de teste, mas procuremos educar o intelecto e despertar a sensibilidade moral para que assimile a reforma de saúde do modo inteligente, de acordo com o que diz Paulo em Romanos capítulo 13, 8 a 14, 1 Coríntios 9, 24 a 27 e 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 a versículo 12. Então, a irmã White, ela diz que nós não devemos fazer dessa questão de alimentação um teste a quem quer que seja, né? Devemos partir do ponto de vista bíblico. A irmã White continua dizendo uma experiência. Certa ocasião, Sarah foi chamada para uma família em Dora Creek, onde todos os membros da família estavam doentes. O pai pertencia a uma família altamente respeitável, mas dera para beber, e a esposa e os filhos estavam em grande necessidade. Nesse tempo de doença, não tinha em casa coisa alguma apropriada para comer e recusava a comer tudo o que levávamos. Estávamos acostumados a comer carne. Concluímos que coisa alguma devia fazer. Eu disse a Sarah: apanhe umas galinhas do meu galinheiro e prepare-lhes um caldo. Assim Sarah os tratou em sua doença,
dando-lhes esse caldo. Logo se restabeleceram. Esta foi a nossa maneira de proceder. Não dissemos ao povo, vocês não devem comer carne. Embora nós mesmos não usássemos carne, quando a julgamos necessária àquela família em doença, damos aquilo que julgava que precisava. Nessas ocasiões, temos de ir ao encontro das pessoas onde se acham. Eu recentemente passei por uma situação semelhante, onde eu cheguei em uma família e a pessoa estava doente, fraca, abatida, não estava alimentando direito e eu orientei a pessoa, a alguém da família, fazer um caldo de carne e dar para essa pessoa. Não vi pecado nenhum nisso. É o mesmo ponto de vista que a irmã White ela teve com relação à carne, tá? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. E aqui eu vejo um equilíbrio entre o que diz a Bíblia e o que diz a senhora White. Tá? Nós não podemos aqui estar inventando doutrinas que não estão de acordo com a doutrina de Cristo. Esse texto é muito usado pelos grupos dissidentes que afastaram da fé. Diz assim: não nos compete fazer uso da alimentação carne prova de comunhão. Devemos, porém, considerar a influência de crentes professos que fazem uso da carne sobre outras pessoas. Então, ela diz aqui, ó, não nos compete fazer do uso da carne uma prova de comunhão. Aí, alguém pega uma revista adventista, eu tenho essa revista em mãos, aonde um pastor, ele dá uma explicação para esse texto que, na verdade, não representa o pensamento da irmã White, a explicação que ele dá. E aí alguém quer pegar esse argumento, né, e colocar como uma doutrina fazer da carne prova de comunhão. Eles explicam que a irmã White diz que eles não poderiam fazer uso da alimentação carne prova de comunhão, porque muitos pastores eles comem carne e então queria impor para as pessoas a carne como prova de comunhão. Eu quero saber duas coisas. Onde é que está escrito que pastores da igreja estavam querendo impor carne como prova de comunhão? Tá? Não conheço nenhuma passagem que diz que pastores estavam querendo fazer da carne prova de comunhão. E aí, uma outra questão. O texto diz, não nos compete fazer uso da alimentação carne uma prova de comunhão. Devemos, porém, considerar a influência de crentes profetas que fazem uso da carne sobre outras pessoas. Olha só, alguém diz que ela está dizendo isso aqui para um grupo de pastores que comiam carne e queria fazer da carne prova de comunhão. Coisa que no escrito da irmã White nós nunca encontramos alguém mostrando que a carne, ou que era para fazer da carne prova de comunhão. Se ela estivesse escrevendo a estes pastores, olha o texto, não nos compete fazer uso da carne prova de comunhão. Se ela estivesse escrevendo aos pastores, ela teria que dizer, não vos compete fazer uso da alimentação carne prova de comunhão. Então, esse texto, que ela está dizendo isso, se ela estivesse escrevendo de fato a esse pastor, ela escrevia, não vos. Se ela dissesse vos, ela estava referindo realmente a esses pastores. Como ela diz, não nos compete, ela está dizendo nós como um povo adventista espalhado por todo o mundo. Tá certo? Está explicado aí esse texto. Ela diz aqui, olha, há mais de 40 anos, e aqui eu quero chamar a sua atenção para esse mais de 40 anos. Mais de 40 anos, a irmã White ela recebeu a luz em 1863, né? Mais 40 anos, 1903. Ou seja, esse texto que nós estamos lendo agora, que nós vamos ler, foi escrito em 1903. Ela diz assim, o Senhor nos deu luz especial para a reforma de saúde, mas de que modo estamos andando nessa luz? Quantos têm recusado viver de acordo com os conselhos de Deus? Como um povo, nossos progressos deveriam ser proporcionais à luz que recebemos. Nosso dever é compreender e respeitar os princípios da reforma de saúde.
No tocante à temperança, deveríamos haver progredido mais do que qualquer outro povo, e, no entanto, ainda entre nós, membros da igreja bem instruídos e mesmo os pastores que têm pouco respeito pela luz que Deus deu sobre o assunto, come o que lhe apraz e procede do mesmo modo. Então, o que a irmã White ela deixa claro aqui? Que em 1903 havia membros instruídos dentro da igreja, pessoas de cargos na igreja, pessoas de confiança, pastores, né, que não tinham nenhum respeito pela luz que foi dada. E nem por isso a igreja poderia pegar esses assuntos e tomar como prova de comunhão. Tá? Então, biblicamente e de acordo com o que está escrito no testemunho, nós não podemos fazer da carne prova de comunhão. Ela diz mais: Deus apela àqueles por quem Cristo morreu a tomarem o devido cuidado consigo mesmo e ao darem aos outros um exemplo correto. E ela diz: meu irmão, não deveis fazer da questão do regime uma prova para o povo de Deus, pois perderão a confiança nos ensinos que são levados ao extremo. Deus deseja que o seu povo seja íntegro em todos os pontos de reforma de saúde, mas não devemos ir a extremo. O que eu tenho procurado fazer é ser íntegro em todos os pontos da reforma de saúde, mas eu não quero levar ao extremo. Então eu vejo a situação do mesmo ponto de vista da irmã White. E ela diz aqui, ó, meu irmão, não deveis fazer da questão do regime uma prova para o povo de Deus, pois assim as pessoas perderão a confiança em seus ensinos levado ao extremo, ou seja, levado àquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Ela diz mais: desejamos apresentar a temperança e a reforma pró-saúde do ponto de vista bíblico. Olha só o que ela está dizendo. Olha, desejamos apresentar a temperança e a reforma pró-saúde do ponto de vista bíblico e sermos cautelosos para não ir a extremos em defender abruptamente a reforma pró-saúde. Cuidemos para não enxertar na reforma pró-saúde um falso rebento de acordo com as nossas próprias ideias, entretecendo nela nossos próprios e fortes traços de caráter, fazendo deles a voz de Deus e condenando todos que não veem as coisas como nós as vemos. Por exemplo, eu sou vegetariano, eu não como carne, mas aí eu não posso condenar as outras pessoas que não enxergam do mesmo jeito que eu. Tá? Então, é o que compete a nós. Ela diz: leva tempo para educar as pessoas a fim de que se afastem de maus hábitos. E ela diz assim: estão chegando perguntas de irmãos e irmãs que fazem indagações a respeito da reforma pró-saúde. São feitas declaração de que alguns estão tomando a luz nos testemunhos sobre a reforma pró-saúde e tornando uma prova. Eles escolhem aquelas declarações feitas acerca de alguns artigos de alimentação que são apresentados como censuráveis, declaração escrita como advertência e instrução para certos indivíduos que estavam entrando ou tinham entrado no mau caminho. Eles se demoram nessas coisas, tornando-as tão fortes quanto possível, entretecendo seus próprios e censuráveis traços de caráter nessas declarações, e as impõem com grande força, tornando assim uma prova e inculcando-as aonde só causa dano. Tá? Então a irmã White ela vem falando que algumas pessoas estavam escrevendo, irmãos e irmãs, e perguntando a respeito da reforma pró-saúde, né? E foram feitas a declaração de que tinha algumas pessoas pegando os testemunhos da irmã White, tomando a luz nos testemunhos sobre a reforma de saúde e fazendo uma prova, proibindo as pessoas de aceitar a verdade, porque eles pegavam os livros da irmã White e colocava acima da Bíblia, como hoje também ainda existe alguns grupos, né, que fazem esse mesmo trabalho. E eles escolhem algumas declarações fortes, sem analisar o contexto, e apresentam a todo mundo, né? E ao invés de ganhar as almas, né, eles impõem a todas as pessoas de qualquer jeito, né, que
as pessoas causa dano. Uma certa vez eu estava numa organização de um desses grupos, né? E aí estava um senhor visitando a igreja pela primeira vez. E no mês de outubro, aqui na minha região, é uma região bastante quente, outubro, novembro, né? A temperatura chega em torno de 39 graus, aquele sol escaldante mesmo, né? E o visitante chegou à igreja, né? Foi convidado para almoçar, e ele foi almoçar lá no fundo da igreja. E aí, depois que ele terminou de almoçar, o suor chegava, estava descendo, né? No pescoço, na barriga, estava com a roupa toda molhada de suor, né? E ele então pediu à dona da casa, né? A mulher do obreiro, disse assim: olha, irmã, dá um copinho de água, por favor. E ela diz assim: não, irmão, água só daqui 2 horas. Né? Quer dizer, qual a impressão que essa mulher causou na vida deste coitado, desse simples cristão que estava vindo à igreja pela primeira vez? É claro que isso causa escândalo para qualquer pessoa na igreja pela primeira vez. E lembrando, isso não existe base dentro da Bíblia, nem do Espírito de Profecia, que você deve demorar 2 horas antes das refeições. O que eu encontrei pesquisando até hoje, a irmã White diz assim, que nós devemos tomar a água um pouco antes das refeições e um pouco depois. Talvez ali algo em torno de 30 minutos antes, 30 minutos depois, né? Antes das refeições. Então, é interessante que essas pessoas, elas pegam o seguinte, elas tomam água justamente na hora do almoço e fica 2 horas sem tomar água, né? Mas é interessante que a irmã White diz assim, ó, você toma água um pouco antes e um pouco depois, né? Nunca tem essa ideia de que você pode tomar água 5 minutos antes das refeições e 2 horas depois. Isso não existe base dentro do testemunho, e colocar isso para a pessoa que está vindo na igreja pela primeira vez é um absurdo, é uma obra que eu não quero comentar para não gerar constrangimento. Essas pessoas, diz a irmã White, podem tomar a reforma pró-saúde e causar grande dano com ela, imbuindo as mentes de preconceito, de modo que os ouvidos se fechem para a verdade. É justamente isso. Eu vou chegar em qualquer lugar e dizer, olha, eu não como carne, não como açúcar, não como queijo, não como leite, não tomo Coca-Cola, não tomo refrigerante, eu não faço isso, e você também não deve fazer isso, a pessoa vai ficar escandalizada. Então, diz a irmã White, a reforma pró-saúde, exposta sabiamente, demonstrar ser uma cunha de entrada onde a verdade pode seguir com acentuado êxito. No entanto, apresentar a reforma pró-saúde insensatamente, fazendo desse assunto o tema principal da mensagem, tem concorrido para suscitar preconceito dentre os descrentes e obstruir o caminho para a verdade, deixando a impressão de que somos extremistas. Ora, o Senhor quer que sejamos sábios e compreensíveis quanto ao que constitui sua vontade. Não devemos dar motivo para sermos considerados extremistas. Isso que diz a irmã White. E ela continua dizendo, vemos o que escolhe as expressões mais fortes dos testemunhos e, sem fazer uma exposição ou um relato das circunstâncias que são dados os avisos e advertência, querem impô-los a todos os casos. Por exemplo, você pega um texto lá da irmã White sem saber pelo menos a quem ela estava escrevendo, por que ela estava escrevendo, e aí você coloca como doutrina. Né? Ela diz assim, ó, assim eles produzem maléfica impressão na mente das pessoas. Há sempre os que são propensos a apossar de alguma coisa de tal índole que possa ser usada por eles para prender as pessoas a rigorosa e severa prova, e que inserirão elemento do seu próprio caráter nas reformas. Isso, desde o início, suscita combatividade daqueles mesmos que eles poderiam ajudar se agisse cautelosamente, exercendo uma influência salutar que levaria as pessoas com ele. Empreenderão a obra fazendo injúria contra as pessoas.
Escolhendo algumas coisas no testemunho, impõe-nas a todos e, em vez de ganhar almas, repele, causa divisão, quando poderiam e deveriam promover harmonia. Então, é bem claro que a gente tem que ter todo cuidado com relação à reforma de saúde, mostrar às pessoas, mas de forma cautelosa e mostrar que não é uma doutrina da igreja. Tá? A irmã White diz, a questão acerca de se devemos comer carne, manteiga, queijo, não deve ser apresentado como prova a quem quer que seja, mas devemos educar as pessoas mostrando os males que essas coisas que são censuráveis. Os que apanham essas coisas e as impõem aos outros não sabem qual a obra que estão realizando. A palavra de Deus deu prova para o seu povo. A obediência à sua santa lei, o sábado, é uma prova, um sinal entre Deus e seu povo através de todas as suas gerações para sempre. Para sempre, isto será o tema principal da mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Esse é o tema principal da nossa mensagem. Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas pegar esses testemunhos e tentar apresentar esses alimentos como pecado, isso é um grande engano, isso é uma obra satânica. Aí ela diz, a questão acerca de se devemos comer manteiga, carne ou queijo não deve ser apresentado como prova a quem quer que seja, mas devemos educar as pessoas mostrando o mal das coisas que são censuráveis. Olha só, uma igreja que proíbe os seus membros ou proíbe interessados a comer carne, não batiza porque come carne, não batiza porque come queijo. Isso, em vez de ganhar as pessoas, acaba afugentando. E a irmã White diz que não deve ser apresentada como prova a quem quer que seja. Quem faz isso está fazendo a obra do inimigo. Né? E a irmã White diz, não podemos pôr a carne, ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Estes não devem ser postos à frente como tema principal da mensagem. Os primeiros, chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas não devem ser ingeridos moderadamente, mas devem ser rejeitados. Né? Então, o que a irmã White diz aqui, não podemos pôr a carne, ovos, manteiga e queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. No caso, chá, café, fumo e álcool. Tá? Então, veja só. O que a irmã White quer dizer aqui, que carne, ovo, manteiga, queijo, você não pode fazer disso uma doutrina. E a finalidade desse vídeo é que me apareceu recentemente um senhor, pelo prefixo do telefone dele, provavelmente ele seja da região de Santa Catarina. E ele tentou assim então me colocar que essa questão da carne, que é um pecado de todas as gerações, né? E ele então me pressionava todo dia, mostrando textos e mais textos, um argumento e outro argumento, né? E eu até disse para ele, não, basta, você não me deixa falar, você não me dá oportunidade para falar, então eu preciso de um tempo, eu vou te responder através de um vídeo. Então, quando você vê essas pessoas que estão fazendo da carne prova de comunhão, pessoas que não estão vivendo de acordo com a doutrina de Cristo, não recebem em casa, nem dê boas-vindas, porque não estão falando de acordo com a palavra de Deus. Digo mais uma vez e deixo claro a todos, sou vegetariano pela graça de Deus, evito todos aqueles artigos que são prejudiciais à saúde, porém não faço da carne prova de comunhão, porque Deus não fez no Velho Testamento, Deus não fez no Novo Testamento, o Espírito Santo endossou lá que não poderia proibir o uso da
carne de animais limpos, e quem sou eu para ser contra os próprios autores da Bíblia, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo? Então, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha compaixão de você e que este vídeo possa ajudar a tomar uma decisão sábia, inteligente, né? Você, claro, procure abandonar a carne de forma gradativa, procure alimentos que você vai substituindo a carne, vai orando a Deus, pedindo a Ele sabedoria, que Ele vai te guiar no caminho certo, no caminho que conduz à salvação. Forte abraço a vocês, que Deus vos abençoe.